Conexão CBN. Hoje é quarta-feira, dia de Conexão CBN com Marcelo Baratella, que hoje está ao vivo aqui com a gente para falar sobre a dificuldade que as empresas têm enfrentado para encontrar mão de obra. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Marcelo, por que está tão difícil contratar colaboradores para as empresas hoje em dia? Não, olha só, esse é um tema que todo mundo fica muito preocupado, né? As pessoas falam, não é possível, eu coloco vaga, só aparece gente que não lê anúncio. Eu quero gente com experiência, mas eu quero gente ganhando pouco. Eu não consigo ninguém para trabalhar, as pessoas só querem home office. São vários os questionamentos. Mas o porquê? O porquê isso está acontecendo? Será que é porque a gente não sabe contratar? Será que é porque não tem gente qualificada? E eu acho que é por isso que a gente está aqui batendo esse papo, né? Então vamos lá, vamos desmistificar um pouco o tema contratação de pessoas para as nossas empresas, né? Que hoje é um tema muito sério hoje em dia. E é melhor contratar alguém pronto ou formar dentro da empresa, mesmo dentro de casa? Essa é uma pergunta importante. Eu gosto de fazer muita analogia, né? Contratar alguém pronto é tipo a gente comprar o melhor carro que existe, o mais caro, só que às vezes ele vem com um monte de vícios de direção e a gente não sabe usar ele na pista, né? Formar pessoas leva tempo, mas cria cultura, identidade. É um investimento, não é custo. Investir em pessoas não é custo. O problema é que muita empresa quer colher sem plantar. Então, se você, por exemplo, tem um programa de formação interno, decente, contínuo, né? Não precisa ser grande, pequeno pelo menos, isso começa a ajudar. Se você não tem, complica, porque eu acho que formar é importante, mas também você tem que ter uma mescla de trazer profissionais com amadurecimento. Então tem que ter as duas coisas, mas não deixem de formar pessoas, porque mesmo que ela possa sair um dia na sua empresa, você está criando uma maquininha ali de formar pessoas, e isso é super importante, porque talento você não acha por aí, né? E custa caro. Uma coisa que a gente ouve bastante aqui é sobre falta de qualificação. Você acha que está faltando mesmo essa qualificação ou que as empresas estão exigindo demais? Legal. As duas coisas, tá? O mercado ele vive crise, eu chamo de crise de alinhamento. Tem candidato que se vende pronto para tudo. Eu acho que as pessoas estão vindo falando, é isso mesmo, a pessoa fala que sabe tudo. Mas às vezes não sabe escrever um e-mail, não sabe usar o telefone. Por outro lado, tem empresa pedindo inglês fluente, né, para vaga de atendimento, e não é isso que você vai encontrar e nem precisa, porque era um atendimento local às vezes. Então, às vezes, falta bom senso dos dois lados. O problema não é técnico. Muitas vezes o problema é comportamental. As empresas elas precisam ajustar essa reguinha, sabe? E entender o que realmente é essencial para o cargo e o que não é essencial, o que eu chamo de perfumaria. Então, se a vaga precisa, por exemplo, de um perfil super proativo, então foca nisso. Se precisa de Excel avançado, cobre isso. Então, não fica querendo uma pessoa com 8 braços que faça muitas coisas, porque você não vai conseguir e você vai se aborrecer com isso. E o que uma empresa pode fazer para melhorar esse processo de contratação, né? Uma delas é isso que você falou, né? Pensar melhor nesse alinhamento. Vamos pensar aqui em algumas coisas práticas, que eu sei que as pessoas gostam de botar a mão na massa. Vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, melhorem o anúncio da vaga. Inclusive, hoje você pode usar o ChatGPT para fazer isso. Você pode usar a inteligência artificial para conversar com ela. Melhorar o anúncio da vaga é o seguinte, um bom anúncio atrai quem você quer e quem você não quer. E um anúncio ruim atrai qualquer coisa. E as pessoas ficam irritadas. Poxa, eu não pedi esse tipo de pessoa, mas o anúncio não está claro. Então, teste o anúncio. Mude ele, faça 2 tipos de anúncio para a mesma vaga, para você entender qual está funcionando melhor. Outra coisa importante é você acelerar o processo seletivo. Não demore muito mas não tem que contratar com calma. Sim, mas hoje as coisas estão muito aceleradas, as pessoas estão em vários processos. O bom candidato, a gente perde ele no meio do caminho. Cuidado para não ter muita burocracia na contratação. E terceiro, invista num treinamento decente. Né? A gente chama de onboarding, bem-vindo a bordo. Não é só treinar produto, não é só treinar o que a empresa faz. É acompanhar as pessoas nos primeiros 30 dias. Isso é muito essencial. Porque se a pessoa tropeça nos primeiros 30 dias, é por falta de clareza e não é por falta de competência. E claro, né? Para de contratar só currículo. Para de contratar porque a empresa, a pessoa, ela já é especialista na tua área. Toma muito cuidado e se pergunte por que ela está
liberta, né? Por que ela está no mercado, mesmo sendo especialista? Isso aí ajuda mais rápido que você ter 3 MBAs, viu? Eu garanto. E existe escassez de talentos ou má gestão de recrutamento? O problema é falta de talento ou o problema é na hora de recrutar? Olha, a gente não vou negar que existem escassez de talentos em algumas áreas, sim, principalmente na parte técnica, na parte tecnológica. Existe sim, e isso é um papel da sociedade e das universidades, do governo, de trazer pessoas boas para capacitar. Mas também existe um desleixo muito grande no processo de atração e seleção. Eu vejo muito isso por aí nos meus clientes, na onde a gente anda por aí pelo Brasil, de empresas que não sabem explicar direito por que a pessoa deveria trabalhar lá. E essa é uma pergunta importante. Por que a pessoa deveria trabalhar na sua empresa? Você conseguiria responder isso em uma frase bem específica? E tem uma coisa pior, Fernanda, que as pessoas vendem uma imagem na vaga e entregam outra na prática. Pessoal, cuidado. Cuidado para não vender gato por lebre. Pode ser uma roda gigante de contratações e demissões e a pessoa sai de lá falando mal da empresa e não atrai. Eu gosto de dizer o seguinte, nós temos que ter uma empresa onde os futuros colaboradores batem na porta para trabalhar na sua empresa. Eles desejam, como fosse uma marca desejada. E por último, né? A sua empresa é realmente um lugar onde as pessoas boas querem trabalhar? Querem estar? Não adianta só colocar que ela é a melhor empresa para se trabalhar, quando na verdade os funcionários falam que não é. Então, sabe aquela história de restaurante vazio que vive com placa de precisa-se de funcionário? Isso é muito preocupante, então temos que tomar cuidado. Uma outra coisa que a gente conversa muito aqui, os ouvintes também participam perguntando, é sobre as gerações. A gente coloca Sim. Geração Z, tem um monte, né? Mas Sim, essa última geração, essa geração que está aí mais novinha, que está entrando no mercado de trabalho, muita gente reclama que não há compromisso, né? Mas talvez não há compreensão. Aí, assim, como é que a gente pode lidar com essa diferença de visão? Excelente pergunta, porque de cada 10 pessoas, as pessoas falam, que eu estou conversando, donos de empresa ou gestores falam, porque a turma nova não se compromete. Aí eu pergunto, o que é turma nova? Né? Nós fomos novos e veio uma outra geração, e veio uma outra geração, e veio uma geração agora da internet artificial. Eu fui da internet nem das coisas, mas enfim, o que acontece? A geração mais nova, ela quer propósito. Ela quer autonomia, ela quer flexibilidade, porque é assim que ela vive hoje nas redes sociais, é assim que ela vive hoje olhando uma série na Netflix. Os gestores mais antigos, às vezes, enxergam isso como preguiça ou falta de comprometimento. Eu conheço muita gente nova, muito boa de serviço, mas o jeito de viver é diferente. E não é o mesmo jeito de viver que os mais velhos. Então, o que falta, na verdade, é uma ponte, é uma comunicação. Se a liderança não se adapta ao estilo de gestão, se a cultura da empresa não admite isso, você não vai ter gente nova entrando na empresa. E você não vai ter quem comandar. E a gente vai viver os anos 90. Então nós vamos perder talentos promissores. O jovem também precisa entender, vamos olhar o lado do jovem, olha, atenção jovens, vocês precisam entender que resultado e entrega são inegociáveis. Então vocês vão ser cobrados por resultado e essa pressão por resultado precisa também estar na sua cabeça, porque senão você não vai parar em lugar nenhum. Então não é sobre agradar a geração, é sobre alinhar expectativas. Os baby boomers, né, eles mandam muito bem na visão, essa turma, né, e a geração Z, ela manda na execução. Eu sou geração Z, execução. Se houver respeito mútuo, a liderança vai entrar no meio de uma forma muito boa aí. Marcelo Baratella participando com a gente aqui no nosso Conexão CBN, mais uma vez numa quarta-feira. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação com a gente. Uma ótima semana, tem muita coisa ainda pela frente. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.